Alexandra, você disse que não está na chamada? Consegui. Ah, então tá bom. Ô, Fábio, Sim? a Thaís mandou no grupo, ela vai atrasar um pouquinho, mas ela vai assistir, viu? Tá bom, Não sei se você obrigado. viu aí, tá bom? Não, tá bom. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá bom. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Em instantes, a gente já vai começar a nossa aula, tá bom? Vou dar só mais uns 5 minutinhos para ver se chega mais alguém, a gente já inicia, tá bom?
Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Gabriel? Ah, não, então beleza. Isso, deu certo então para entrar. Valeu. Pessoal, dentro de 2 minutinhos já começa, tá bom? 19h05 a gente começa. 2 minutos a gente já começa. Só para ver se chega mais alguém. Pessoal, quem já está aí, eu vou pedir que, por gentileza, pegue já e deixa perto de você uma calculadora, ou então, quem está no computador e tiver o celular, pode usar o celular também, a calculadora do celular, tá bom? A gente vai precisar de calculadora na aula de hoje. Vamos lá, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês estejam tudo bem aí. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Por gentileza, o áudio está bem? Tá bom? Sim. Tá sim? Então tá bom. Gente, aqui na tela eu já deixei alguns avisos para vocês, só para a gente reforçar, tá bom? Primeiro que as nossas aulas, até as aulas voltarem ao normal, né, presencial, a gente vai fazer nossos encontros toda quinta-feira, das 19 às 22 horas, tá bom? Aqui pela plataforma do Teams, Microsoft Teams. A gente vai fazer um intervalo, gente, de às 20h15 até às 20h45, tá bom? Isso daí é norma institucional que a gente tem que respeitar e seguir, tá bom? Eu vou pedir a gentileza que vocês deixem seu microfone no mudo, mas quando vocês tiverem dúvidas, abram o microfone, perguntem, aí a gente dialoga, né? Aí eu vou pedir que vocês fechem para não ficar dando interferência, por gentileza, tá bom? E posteriormente, eu vou estar disponibilizando o link da nossa aula gravada pelo YouTube, tá bom? Essa aula que eu estou fazendo aqui vai ser pelo YouTube, também disponibilizada lá, vai ficar gravada. Então, só indo para o próximo slide. Hoje, turma, dando sequência, então, a gente falou do modelo Markowitz na aula passada. Hoje a gente vai aprender um novo modelo chamado KPM, tá bom? O modelo KPM, gente, é um modelo de precificação de ativos financeiros. Ele é muito utilizado para determinar uma taxa teórica, que é apropriada para o ativo em relação ao portfólio de investimentos que ele tem. Lembrando que, aplicando aquele modelo Markowitz, a gente busca a diversificação dos nossos investimentos. Eu tenho, por exemplo, lá R$ 100.000 eu tenho disponível para fazer investimentos. Eu vou pegar 25 mil, colocar na poupança, 25 mil vou colocar em ações, 25 mil vou colocar em CDB, 25 mil vou colocar em fundos de investimento. Vou colocar em cada um, vou colocar 25% do valor ou 10%, isso vai ser determinado pelo aquele modelo Markowitz, tá? Aqui, no caso, a gente está querendo verificar se realmente, qual é a austeridade, né? Se aquele modelo do Markowitz, ele tá determinando realmente, conforme o risco, o melhor investimento, tá bom?
No caso do KPMG, gente, ele é muito sensível ao risco que o ativo ele está tendo no mercado, tá bom? Então, é um modelo muito bom para a gente utilizar para quando a gente estiver fazendo análise aí de, tá? A gente vai passar passo a passo por ele e aprender a calculá-lo, tá? Um ponto aí que eu chamo a atenção de vocês é que no início ali do texto eu falei sobre a questão da taxa teórica. O que é essa taxa teórica, tá, gente? A taxa teórica, ela é uma taxa que a gente, ditamente dentro do mercado, a gente chama de uma taxa livre de risco. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, olha, se eu aplico na poupança, a poupança, será que ela tem algum risco? Se eu deixar meu dinheiro lá, ela não vai ter risco nenhum, não é? Ela vai render um valor, mesmo que seja muito pouco, mas ela vai render. Agora, por exemplo, se eu deixar o meu dinheiro também no CDB, o CDB, gente, ele tem um risco baixíssimo. Ele é para um perfil de investidor conservador. Ou seja, é quase que zero a chance de ter alguma perda. Em contrapartida, né, pela lei do mercado, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, quanto menor o risco, também é menor o retorno. Então, a gente chama essa taxa teórica aí, essa taxa que é livre de risco. Ou seja, poupança, CDB, o CDI, são tipos de aplicações que você, enquanto gestor financeiro, pode utilizar, que você não está correndo risco com o seu capital, tá bom? Pessoal, estou indo rápido, vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo até agora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Toda vez, gente, que formos falar de risco na gestão financeira, isso é uma coisa quase que inerente. Inerente, gente, é coisas que a gente não controla. Toda vez que a gente fala que a gente vai fazer um tipo de aplicação financeira no mercado, o risco, gente, ele é inerente à gestão, ou seja, ele não é se a gestão quiser ou não correr. Mesmo nessas aplicações que são consideradas livres de risco, como poupança, CDB e CDI, a gente sabe que em 94, quando teve o congelamento das poupanças, as poupanças foram tomadas das pessoas. Ou seja, existe um risco, mesmo que ele seja pequeno. E quando a gente, então, fala em risco dentro do mercado financeiro, a gente pode dividir ele em dois tipos de risco. Eu vou pedir que vocês anotem, tá, gente, esse tipo de riscos aí, por gentileza. O risco sistêmico e o risco não sistêmico, tá bom? Eu quero que vocês anotem, por gentileza, no caderno de vocês. O risco sistêmico, gente, ele está ligado principalmente a variáveis que a empresa não consegue ter domínio ou controle. Normalmente, ela vem de ações feitas dentro da economia ou do próprio mercado. Como a empresa ela não tem essa capacidade de controle, ela sofre principalmente desse risco sistêmico. Por exemplo, agora a gente está em iminência aí de sofrer um grande aumento de desemprego no Brasil, porque a maior parte das empresas, né, elas estão fechadas. A inflação, a gente está sofrendo também no supermercado. Com certeza, né, vocês e a família de vocês devem ter ido no supermercado ultimamente, vocês têm percebido que os preços têm aumentado. Ou seja, está mais caro a nossa vida. Isso, consequentemente, causa um efeito cascata, né, para todas as áreas. Tá também acontecendo, gente, porque como a gente está com a economia parada, a desvalorização da nossa moeda, tá bom? Então, todos esses fatores que são externos à organização são riscos que a gente considera como sistêmico. São riscos que a empresa não consegue controlar. Ela pode monitorar, ela pode acompanhar, mas dificilmente ela consegue ter influência sobre esses tipos de risco, tá bom? Agora tem também, gente, o risco não sistêmico, que ele já é interno à organização. É o risco da má gestão, é um exemplo, do conflito interno entre os gestores financeiros, de disputas. Isso faz com que o risco não sistêmico ele também seja um problema para dentro da gestão, principalmente porque pode ser que por causa de conflitos, por causa de desavenças, as pessoas tomem decisões que não são as decisões racionais, né?
decisões que são para o bem, para aumento da produtividade ou aumento da rentabilidade da empresa, tá bom? E então esse tipo de risco é o não sistêmico, é um tipo de risco que a gente tem como controlar. É lógico que a gente coloca aqui, né, um fator humano, mas que a gente ainda tem uma capacidade de flexibilizar e de controlar dentro da empresa, tá bom? Gente, vocês conseguiram anotar esses dois tipos de riscos? Fábio, aguarda só um pouquinho que eu não consegui anotar ainda, não. Só um minutinho, por favor. Tá bom. Eu entrei agora, Fábio, desculpa. Tá bom, vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Agora sim? Tá bom. Eu quero que vocês anotem, por gentileza, gente, o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Ô, Fábio. 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 Tá mudo? Eu acho que a conexão do Fábio caiu, ô Gleice. Ah, tá. Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Eu vou pedir, gente, eu acho que alguém me colocou no mudo, tá bom? Turma? Você consegue voltar a sua tela, por favor, Fábio? Turma, eu vou pedir uma gentileza, porque pelo Microsoft Teams a gente consegue colocar as pessoas no mudo. Aí eu vou pedir que só tomem cuidado para vocês não colocarem o colega de vocês, nem eu no mudo, tá bom? A gente consegue aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, Tá, sim. né? Tá? Aí vou pedir só tomar cuidado, por gentileza, porque aqui a gente consegue colocar as pessoas no mudo, no cantinho. Minha tela vocês estão conseguindo ver, não estão? Não. Não? Será? Não. Tá. Eu vou tirar o compartilhamento e vou voltar com ele. Tá no mudo. Não, estou ouvindo vocês, gente. Ok. Fábio, Aí só reforçando. Sim? quando você estava falando de risco não sistemático, inclui má administração, que você falou? Isso, a má administração, conflitos internos, isso tudo causa o risco não sistêmico. Ah, tá. É sistêmico. Ah, tá. Não, ok, obrigada. Questão. Saiu agora, Fábio. Tá, eu estou projetando de novo. Espera que já vai Não, carregar. tá beleza. Beleza. Estão vendo agora, gente? Estou sim. Sim. Posso passar para o próximo slide? Por mim, sim. Tá.
Então, dando sequência, gente, se eu estiver falando rápido demais, aí eu peço que vocês fala um pouquinho devagar, tá bom? Vai me dando feedback aí, por favor, tá bom? Gente, para falar sobre o modelo de KPM, a gente precisa passar por 4 bases. A gente primeiro precisa entender o que é o coeficiente beta. A gente vai também estudar a equação do modelo KPMG. Depois a gente vai ver a linha de SML e depois as considerações finais sobre o modelo, tá bom? A gente vai passar por esses 4 pilares aqui para a gente aprender sobre o modelo KPM, tá bom? A gente vai passar detalhadamente para cada um deles. O primeiro aqui, gente, só esperar virar a página. Tá me ouvindo? Achei que tivesse dado erro. Não, Esse aí nós não, temos, estou só né? esperando virar a página. Não, ainda não mandei ele. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Você Tá. pode só, Gente, você pode só voltar Sim? no. Ah, não, pode deixar. Pode deixar? Gente, eu vou pedir que vocês copiem essa fórmula, tá bom? Essa fórmula aqui, gente, é a fórmula para calcular o beta, tá bom? Para calcular o coeficiente beta, a gente precisa fazer o retorno aqui médio das carteiras analisadas, a gente precisa determinar qual é a taxa livre de risco e a gente precisa também determinar o retorno médio de mercado, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios a partir de agora, aí eu vou pedir que vocês peguem a calculadora, seja do celular ou uma outra calculadora, para que vocês me acompanhem no cálculo, tá bom? Podem copiar essa fórmula aí, por gentileza. Ô, Fábio, Sim? essa fórmula ele chama KPM? Não, essa fórmula aqui é a fórmula do beta primeiro. A KPM vai vir depois. Primeiro a gente precisa calcular o beta. Isso, essa fórmula chama beta. Tá bom. Tá bom? Gente, essa fórmula do beta, ela vai medir a sensibilidade de um ativo em relação à sua carteira de investimento. O que é isso? É o quanto que ela contribui para aquele rendimento dentro ali da sua carteira, tá bom? Quanto maior for o beta, mais importante é aquele ativo dentro da sua carteira. Pessoal, conseguiram já copiar? Só um minutinho. Só um minutinho. Tá bom.
Pessoal, vocês estão vendo meu mouse? Eu tô sim. Sim. Estamos. Então, gente, vamos para lá, para o nosso primeiro exercício. Lembrando que aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, tá a fórmula também, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para você, gente. Eu vou pedir que agora vocês só olhem, por favor, a explicação junto com a tela e depois eu dou um tempo para vocês copiarem. E também vai ter um exercício de fixação, tá bom? Eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza, aqui, principalmente com o meu mouse, tá? Onde eu vou mostrando o mouse aqui, tá bom? Gente, a gente vai calcular... Sim? Você falou assim, quanto maior o beta, maior é o quê? Quanto maior o beta, maior é a participação do ativo dentro da carteira. Obrigado. De nada. Vamos lá, gente. Posso começar então aqui? Todo mundo me acompanhando? Vamos lá, então. A gente tem que calcular o beta, gente, de qual maneira? Aqui para vocês, observem o mouse, tá bom? Eu estou propondo aqui, ó, eu estou propondo uma taxa de retorno. A gente tem aqui o retorno da nossa carteira analisada. No ano 1, gente, a nossa carteira analisada, ela rendeu 9,10%, tá bom? No ano 2, ela rendeu 9,80%. No ano 3, ela rendeu 10,95%, tá bom? Depois, gente, a gente analisou nos mesmos anos qual é o retorno que o mercado ele estava dando normalmente com o investimento. De onde que a gente tirou essa informação, gente? Essa informação, ela veio da Bovespa, tá bom? A Ibovespa, ela demonstra lá qual que é o rendimento médio de todos os investimentos que são feitos dentro dela, tá bom? Então, olha que coisa interessante. A gente tem a nossa carteira analisada, tá, que é interna, e a gente tem aqui o retorno de mercado, ou seja, quanto que a Bovespa ela estava remunerando os investidores naquele momento lá naquele ano. Olha que coisa interessante. No ano 1, a Ibovespa ela estava remunerando a 9,30%. No ano 2, ela estava 9,90%. No ano 3, ela estava 10,20%, tá bom? Então, a gente tem essas informações aqui para calcular o nosso beta da nossa carteira aqui, tá? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, gente, a gente tem que determinar qual é o ativo nosso livre de risco. Qual é a nossa taxa livre de risco? No caso, eu tenho algumas opções aqui. Eu posso pegar a poupança, que é quanto que ela está rendendo ao ano. Eu posso pegar o CDI, o quanto que ele está rendendo ao ano, ou também posso pegar o CDB, tá bom? Eu posso pegar esses 3 indicadores aí para calcular como taxa livre de risco. No nosso caso aqui, eu peguei o CDI. O CDI aqui, da turma, para todos os anos, foi 8%, tá bom? Ou seja, como eu estou fazendo uma fórmula matemática financeira, eu não trabalho com percentual, tá bom? Eu já vou transformar ela em decimal já de uma vez aqui. Então, 8% dividido por 100, ele vai dar 0,08, tá bom? Então, eu só peguei 8% e dividi por 100. No segundo momento, gente, eu vou aplicar agora a fórmula. O que eu vou fazer? Primeiro, o que é o retorno médio da carteira analisada aqui, gente? Observe uma coisa. Quando eu vou falar com vocês retorno médio, eu estou falando da média ponderada, uma média simples, tá bom? Uma média aritmética simples. Eu vou pegar aqui, ó, a carteira, o retorno médio da carteira analisada. Eu vou pegar 9,10 mais 9,80 mais 10,95, que vai dar somados, vai dar 29,85%. E depois, gente, para tirar a média, como são 3 anos, eu vou dividir por 3. Quando eu divido 29,85% dividido por 3, ele vai me dar um resultado de média 9,95%. Ou seja, o retorno médio da carteira analisada, gente, é 9,95%. Aí, como eu trabalho dentro da matemática financeira com decimal, eu tenho que dividir isso por 100 e vai dar igual a 0,0995, tá bom? Então, esse daqui, esse primeiro RI,
ele é o retorno da média de carteira analisada. O segundo, gente, é o retorno médio do mercado. Eu vou fazer a mesma coisa agora, mas com os índices de mercado. Eu vou somar 9,30 mais 9,90 mais 10,20 e vou depois, né, chegar ao resultado de 29,40%. Como são 3 anos, eu também vou dividir por 3. Esse valor dividido por 3 vai dar igual a 9,80%. Quando eu divido ele por 100, vai dar igual a 0,0980. Ou seja, agora eu já tenho as informações que eu preciso para calcular o beta. Eu tenho a taxa livre de risco, que é igual a 0,08. Eu tenho aqui o retorno médio da carteira analisada, que é igual a 0,0995. E eu tenho também o retorno médio do mercado, que é igual a 0,0980, tá bom? E aqui, ó, eu vou aplicar passo a passo a fórmula para vocês. Olha lá, ó, eu faço a substituição. RI é igual a 0,0995. Qual que é meu ativo livre de risco aqui? Minha taxa livre de risco é igual a 0,08. Então, substituo isso tudo aqui, gente, dividido por... Qual que é aqui a minha taxa média de mercado? É 0,098. E qual que é aqui minha taxa livre de risco? De novo, é igual a 0,08. Quando eu vou executar aqui, eu tenho que respeitar primeiro o que está dentro do parênteses, por regra matemática, né? Quando eu faço a subtração de 0,0995 menos 0,08, vai dar igual a 0,0195. Quando eu faço a subtração de 0,098 menos 0,08, vai dar o resultado de 0,0180, tá bom? E nisso, turma, quando eu divido um pelo outro, vai dar o resultado de 1,083, tá bom? Ou seja, o nosso beta aqui deu 1,08. Vocês entenderam, gente, o passo a passo? Você explicando assim deu para entender. Uhum. Mas eu vou dar um exercício agora para vocês, tá? Eu não entendi aquela taxa de CDI. Não, professor. O que é? Desculpa. Esse CDI lá em cima, lá em cima, lá, primeiro passo. 8%? Acho que Daisy. Pessoal, eu não entendi a pergunta, perdão. Só o primeiro passo que eu não entendi, professor. O primeiro passo, eu tirei ele por exemplo, eu tiro essa informação de mercado. Eu tenho que achar um ativo que é livre de risco. O que é um ativo livre de risco? É um investimento que eu posso fazer no mercado, a qual eu não vou perder dinheiro. Eu posso colocar meu investimento, meu dinheiro, na poupança, eu posso colocar ele no CDI ou CDB, tá bom? No caso aqui, eu considerei como ativo livre de risco o CDI, coloquei ele como 8% ao ano, tá? Isso são ativos livres de risco. São ativos que não têm risco na hora de você fazer seu investimento. Porque aí você lembra daquela máxima de mercado, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas quanto menor o risco, também é menor o retorno. Por isso que esses investimentos em CDI, CDB e a poupança, eles são considerados taxas livres de risco. Conseguiram entender, gente? Consegui entender. Conseguiu? Tá. Agora, gente, eu vou dar um tempo, se vocês quiserem, copiem, por favor, aí, para vocês fazerem o próximo exercício também.
Pessoal, só lembrando, por gentileza, tá? Deixem a calculadora em a mão de vocês, tá bom? Porque a gente vai precisar dela para os próximos slides aí. Pessoal, conseguindo copiar? Sim. Posso passar? Não, Fábio, calma aí. Tá bom, peraí. Peraí que eu vou voltar a tela, tá bom? Vamos lá, gente? Posso passar para o próximo? Não terminei ainda não. Tá.
Pessoal, podemos agora? Não, eu tô no terceiro agora. Não é melhor tirar a foto, não? Porque senão vai atrasar muita aula. Aí depois que a gente calcula esse, professor, beta, aí a gente tem que calcular uma outra coisa? Sim, aí o beta, ele é das variáveis que a gente vai calcular o KPM, tá bom? Primeiro a gente calcula o beta, para depois calcular o KPM, Entendi. tá? Aí, gente, vamos lá então para o próximo slide. Aqui eu quero que vocês façam, por favor, esse exercício aqui agora, por gentileza. Pessoal, por gentileza, tentem fazer esse exercício aqui agora, seguindo os passos, tá bom? Vocês têm informação de qual é o valor da taxa livre de risco? Ela é 6% ao ano, foi considerada poupança, ou seja, 0,06. Vocês têm que, então, agora no segundo passo, vocês têm que calcular a média aritmética simples da carteira analisada, depois fazer também um retorno médio do mercado. Lembre-se, é só somar as taxas ali, por exemplo, do retorno médio da carteira, você vai somar 10 mais 12 mais 13, depois dividir por 3, tá bom? E o retorno médio do mercado é a mesma coisa, faz 8 mais 10 mais 9 e divide por 3. Feito isso, você tem que lembrar que esses valores estão em percentual, você tem que transformar em decimal antes de aplicar a fórmula. Aí, dividiu por 100, transformou em decimal, você já tem condições de aplicar a fórmula agora do beta. Aí você tem condições de fazer o terceiro passo. Pessoal, só para a gente também às vezes não ficar parado demais em um tema, eu vou passar para vocês deixar 5 minutos, tá bom? Em 5 minutos, então, eu vou para a próxima tela já com a correção do exercício, tá bom? Aí eu já mostro o gabarito para vocês, tá? Então, vou deixar vocês até as 19h48, vocês aí para fazer o exercício. 5 minutos, eu acho que já é tempo suficiente para fazer o exercício. Aí eu passo para a próxima tela já com o gabarito para que vocês confiram o resultado. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Pode falar, tá bom?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Fábio, Sim? é pra usar duas casas depois da vírgula, né? Sim, 2 casas depois da vírgula, Fred. Ok. Qualquer dúvida, tá, gente? Pode ir perguntando aí. Ô, Fábio, aproveitando essa pausa, vai ter chamada normal, né? Que é? Desculpa, não ouvi. Vai ter chamada normal? A instituição, inicialmente, ela, porque fica o registro de quem está participando, tá bom? Pamela? Isso. Pamela, tá o registro, tá? A faculdade ainda tá decidindo, porque o Ministério da Educação parece que vai soltar algumas diretrizes sobre essa questão. Parece que até soltou um comunicado falando, né, das faculdades, universidades. Aí parece que ainda não decidiu essa questão de chamada. Mas, de toda forma, fica registrado quem está participando. Tá. Aqui, tem alguma possibilidade das provas serem online? Tá uma discussão, tá, Pamela? A gente está discutindo e pode ser que sim. Pode ser que sim, se não, né, se a gente não voltar à aula normal. Pode ser, mas é uma das possibilidades. Porque tem algumas instituições que já definiram que vai ser online, por isso que eu tô perguntando. Mas é porque, como eu falei, não soltou ainda uma definição do MEC, né? Porque a gente tem que seguir o que o MEC determina. Alguém queria falar outra coisa, gente, também? Pessoal, em 2 minutos eu já vou passar o gabarito, tá bom? Ok. Eu terminei aqui, Fábio. Tá bom. Aí só Eu também já terminei também. cálculo bem simples, né, gente? Bem tranquilo, né? Aqui, gente, já está o resultado. Confira com o de vocês aí e verifica se vocês tiveram o mesmo valor. Professor, mas aí você colocou 0,9, não era 0,6 no aqui? Eu ia falar isso agora. Eu acho Eu que ia é falar isso errado. agora, tá errado. Peraí. Só um minutinho. Porque é 0,06 que coloca, não? Isso, tá. Realmente. Só um minutinho, quer ver que eu corrijo aqui agora. O meu deu 0,018. Mas eu Tá. considerei como 1166. Espera, quer ver? 0,1166. Tá. Mas acho que deu 2%. 0,02, 2%. Também deu 2%, redondo. Tá. Tem que Espera aí que eu vou...
O que aconteceu? Pessoal, vocês não conseguiram me ouvir? Agora sim, professor. Desculpa, gente, meu computador aqui, ele deu uma travada geral. Deixa eu compartilhar de novo, desculpa, tá? Vamos lá. O meu deu um valor diferente do dos meninos aí. Não sei se eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, Fábio. Tá, peraí que eu vou projetar de novo, que eu também já até corrigi aqui. Vamos lá, vamos ver onde que a gente... Vamos ver onde que tá a diferença. Deixa eu só abrir. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Eu tô sim. Sim. De vocês deu 1,89? Quem deu diferente? Fábio, o meu deu diferente, mas porque eu usei mais que duas casas aí. O seu usou duas. O seu usou 11. Tá bom. Não, aí se der pouca diferença, por exemplo, dá 1,88, 1,90, gente. O Aí meu eu deu considero, isso, o meu deu tá bom? isso. 1,8. 1,8. O meu deu Mas igual 2 a regra é usar quantas O meu casas? deu Duas 2 casas. certinho, Fábio. Gente, vamos padronizar, vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos no meio do cálculo, tá bom? Vamos usar 3 casas decimais, 3 a 4 casas decimais aí, tá bom? Coloquem, por gentileza, pode colocar 4. No meio do cálculo, podem colocar 4 casas decimais, tá bom? No meio do cálculo. Aqui, ó, meio é isso daqui, ó, que a gente está falando aqui do meio, tá bom? Agora, no final, vocês consideram somente o resultado como 2. Tá? Mas, gente, é lógico que como a gente tem, se tiver prova, por exemplo, de cálculo, tá bom? Se tiver cálculo, eu vou considerar, mesmo que seja por aproximação, tá bom? Eu vou considerar a memória de cálculo das pessoas, tá? A gente corrige uma a uma, né? Não tem como colocar ela como questão fechada. A gente sempre corrige uma a uma. Professor, ele tem um 0 a mais, não tem não, ali, ó. O 0,1167 menos 0,06, o resultado é 0,0567, né? 0,00567. Peraí, 0,1167 Menos 0,0. Ah, tá, tem sim. Dividido por 0,03. Mas isso, desculpa, Deise, aqui só tá no slide, tá com 0 a mais, mas o resultado, ele tá certo, tá bom? Vou até tirar ele aqui. Deixa eu até tirar ele aqui, quer ver? Se for travar, não precisa não, professor. Não, tá, isso não vai travar, não. Aqui, ó.
É porque o meu computador, como ele é corporativo, ele às vezes dá umas travas por causa de questão de segurança. Pronto. Aqui, pronto. Fábio, só para entender, você vai querer que coloca sempre em porcentagem, né? No caso, sempre depois que a gente achar o decimal, Isso. multiplica por 100. Oi? Não, aqui no beta não. O beta não é percentual, não. Na verdade, é o contrário. Quando você tiver um índice em percentual, você coloca ele em decimal, tá bom? O beta é em decimal, ele não é em percentual. Ah, tá. Então ficaria só 0,018. Ou 0,19, por exemplo. Que deu 1,89. Mas fica ali só 1,89 só. Só isso. Tá. Tá? Você não vai colocar aqui em percentual, não. Se você for multiplicar em percentual, vai dar 189%. Tá? É, Eu deixo você em decimal. 1,89, então no caso deu. Mas 1,89 você colocou em percentual, ué. Porque o resultado é 0,189. Não. Gente, o resultado ele está aqui, ele está em decimal. Ele está 1,89. É isso Então mesmo. Aí você dividindo por 100 que vai dar 0,018, o Fred. Você dividir por 100 de novo. Você colocar Tem decimal. certeza, Fábio? Não, gente. Decimal não, gente. Converter, vamos lá. Para converter decimal para percentual, você multiplica por 100. No caso, para transformar para decimal aqui, tem que multiplicar por 100. Agora, quando eu quero transformar percentual para decimal, eu divido por 100. Exatamente, isso mesmo. Entenderam, gente? Agora, Fred? Eu ainda não entendi, falar a verdade. Vamos lá. Porque se fizesse a conta aí, ó, deu 1,89, 0,0567 dividido por 0,0300 deu 1,89. Isso. Então, beleza. Dá 1,89. É isso mesmo. Sim, 1,89. Ué. Você não deu não, Fred? O meu deu 2, mas é porque eu achei que ficava 0,189. Achei que assim que ficava. Não. Fica 1, isso aí é decimal. Fica 1,89 mesmo. Tá bom? Esse 1,89 é decimal, né? Não é porcento. Isso. Não é percentual. Gente, anotem essa regra aí, por favor. Coloquem assim, ó. Converter percentual para decimal. Eu pego o número percentual e divido por 100, eu chego ele em decimal, ok? Converter, então, de novo, percentual para decimal. Eu pego o número em percentual, divido por 100 e transformo ele em decimal. Agora, se eu quero fazer o contrário, se eu quero transformar um número decimal em percentual, eu pego o número que está em decimal, multiplico por 100 e transformo ele em percentual. Ok, gente? Pessoal, entenderam? Ok, eu entendi. Ok? Entendi, sim. Então tá bom. Agora, então, gente, nós vamos passar para o próximo agora. Gente, essa daqui, ó, é a fórmula do KPM, tá bom? A fórmula do KPM, quero que vocês me acompanhem aqui, por gentileza, com o meu mouse. Ela vai ser, então, aqui, ó, o retorno médio da carteira representa o RI, tá bom? Taxa de retorno livre, o coeficiente beta para a carteira analisada e o retorno sobre o portfólio de mercado, tá? Então, aqui a gente tem as informações já que a gente consegue calcular o nosso KPM, tá? Aqui, gente, eu vou dar um exemplo para vocês que, no caso, a gente já calculou anteriormente, né? Por exemplo, olha lá, aqui no caso, temos um exemplo de o retorno médio da carteira analisada ele é igual a 9,95%. O nosso coeficiente beta ele é igual a 1,08, tá bom? O retorno sobre o portfólio no mercado é igual a 9,8.
E a taxa de retorno livre de risco ela é igual a 8%. Substituindo aqui na fórmula, tá, gente? Cada um aqui, ó. Primeiro, o retorno, a taxa de retorno livre aqui que é 0,8, tá bom? Mais aqui é o nosso beta. O beta é 1,08. A gente vai colocar o beta aqui. Aqui, ó, o RP é o nosso retorno sobre o portfólio do mercado, que é 9,08. Então, a gente coloca aqui, então, ele em decimal, 0,098. E aqui o RF é a taxa de livre de risco, de novo. Então, a gente coloca 8%. Lembrando que a gente tem que respeitar, por regra matemática, aquilo que está entre parênteses primeiro. Então, eu vou repetir a fórmula lá, 0,08 mais 1,08 vezes o resultado aqui. 0,098 menos 0,08, isso daqui vai dar, então, vai dar 0,018, ok? Quando eu multiplico esse valor aqui, eu vou continuar na fórmula, vai dar 0,08 mais 0,01944. Ou seja, o resultado disso vai ser igual a 0,09944. Ou seja, multiplicando aqui por 100, transformando de decimal para percentual, eu chego no percentual. Aí sim, gente, essa daqui, ó, o KPM, ele vai ser em percentual, tá bom? No percentual, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ele está ficando em 9,94. O que a gente vai comparar aqui, gente? A gente vai comparar com o retorno médio da carteira analisada. Ou seja, a nossa carteira está rendendo 9,95%. Aqui, ó, o KPM, o cálculo dele está sendo 9,94%. O que a gente pode concluir aqui, gente? Portanto, podemos concluir que o retorno esperado da carteira deverá ser de 9,94%, o que representa a taxa mínima de atratividade, ou seja, desse investimento com o risco que a gente está correndo, ele deveria render no mínimo 9,94, tá bom? Isso nos leva a concluir que as ações da carteira remuneram o risco assumido. Lembrando que a nossa carteira, gente, ela está remunerando a 9,95, tá? E aqui, o que é interessante, o mercado tem expectativa de bem menores do que a nossa. Ou seja, a gente está tendo um rendimento de 9,95 na nossa carteira, enquanto o mercado na Ibovespa está rendendo 9,98, tá bom? E considerando que o risco que a gente está assumindo, pelo risco, tanto de risco que a gente está exposto, a nossa taxa, pelo que era de atratividade, no mínimo, teria que ser de 9,94. Ou seja, a nossa carteira, gente, está rendendo muito mais do que o mercado está exigindo e que também ela deveria render no mínimo para equilibrar a balança do risco e retorno, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui? Os números que você pegou aí foi a base daquele primeiro exemplo que você deu ou não? Não, esse daqui é outro exemplo, tá bom? É só a aplicação do KPM, tá? Isso aqui já... não, então tá bom. Tá. Mas lembrando, gente, que a gente aprendeu, por exemplo, como é que eu faço o cálculo do retorno médio da carteira analisada? Gente, é média simples. Você pega o rendimento dela todo ano e divide pela quantidade de anos que você pegou, tá bom? As informações aqui, como é que eu faço o coeficiente beta? O coeficiente beta, a gente aprendeu no slide anterior aí, né? Como é que calculo o coeficiente beta, tá? O retorno sobre o portfólio do mercado, ele também é uma média que a gente aprendeu. E também aprendemos o que é a taxa livre de risco, que são CDB, poupança ou CDI, tá bom? Sim, ok. Dúvidas aqui, gente? Pessoal? Fábio, você deixa só copiar o exemplo, Tá bom. por favor? Pode sim, pode copiar. Professor, lá no outro slide, no de trás aí, você colocou assim, que esse KPM é para mensurar o quê? Depois Não, você só volta lá no... Volto sim. O KPM, Deise, mas já explicando para você, ele traz qual que era a taxa mínima de atratividade do investimento. É o quanto que ele tem que render no mínimo, tá bom? Para compensar o risco que você está correndo. Lembrando, gente, que a gente está fazendo equilíbrio aqui da questão do risco e do retorno. Significa que pelo risco que você está exposto, esse investimento, no mínimo, ele tem que te render 9,94, né, que foi o resultado.
Se, por exemplo, eu fiz o cálculo e meu investimento lá, que é aquele primeiro, o retorno médio da carteira analisada, fosse 8%, significa então que esse investimento não compensa ser realizado. O que o KPM permite é essa comparação entre ativos. Se o investimento está me rendendo 8%, só que pelo risco que eu estou correndo nele, ele deveria me render no mínimo 9,94%. Tá bom? Então, o KPM, ele mostra isso, o quanto que de mínimo, taxa mínima de retorno, o investimento teria que ter para conseguir ser viável, para justificar o risco que a gente está correndo. Ô, Fábio, isso a gente coloca só como CDB, poupança, ou tem como A outros taxa livre de investimentos? risco? A taxa livre de risco? Sim. É isso. Na verdade, a taxa livre de risco, elas são normalmente são esses três, tá bom? Quem está falando? Desculpa. É o Lineker? Ô, Lineker, normalmente são esses três, tá, Lineker? É o CDB, poupança e CDI, normalmente. Não, beleza. Obrigado. Tá? Pessoal, posso passar para o próximo slide para a gente fazer um exercício? Um minutinho, Fábio. Tá bom. Um minutinho, Fábio. Ô, Fábio, Sim. aliança parente então multiplica, né? Tem um sinal de multiplicação, né? Isso. Toda vez que tem um número antes do parênteses, é sempre multiplicação, tá? Isso mesmo. Tá bom. Gente, Tá bom. faça uma anotação aí, por favor, tá bom? O KPM, ele tem que ser confrontado, ele tem que ser batido, né, com o retorno médio da carteira analisada, tá bom? Você vai comparar sempre o resultado do KPM com o RI, que é o retorno da carteira analisada. O cenário ideal é que o RI sempre seja maior do que o KPM, tá bom? Se o RI for maior do que o KPM, significa que o investimento ele é bom. Se o resultado for igual ao KPM, o rendimento tá merecendo atenção, tá no nível de atenção. Agora, se o RI for menor do que o KPM, significa que é um mau investimento, que é um investimento ruim, tá bom? Entenderam aí, gente? Você pode repetir, por favor? Repito sim. Vamos lá. Ó. O KPM, ele é confrontado, ou seja, ele é analisado junto com o RI, tá bom? O RI, lembrando que é o retorno médio da carteira analisada, que é a nossa carteira de investimentos. Vamos lá. Se o RI for maior do que o KPM, significa que é um bom investimento. RI maior do que KPM, significa que é um bom investimento. RI igual a KPM, significa que é um ponto de atenção, tá? Que a gente tem que olhar, porque provavelmente a gente está no limite ali. Agora, se o RI for menor do que o KPM, significa que o investimento que a gente está fazendo não está compensando. No caso, então, esse que a gente fez está abaixo do que a gente esperava. Não, esse exercício aqui que está em tela, Nini? Isso mesmo. Não, olha para você ver, qual que é o nosso RI? É 9,95, não? Isso. E o KPM deu 9,94? Isso, então, mas ele é maior, não? O RI é maior do que o KPM. Ah, não é. Desculpa. Então, ele é um bom investimento.
Seria ruim se fosse o contrário, então. Entendi. Isso. É ruim quando o RI é menor do que o KPM. Tá, entendi. Vou passar para a próxima tela, tá bom, gente? Para a gente fazer um exercício agora aplicando KPM. Lembrando, hein, gente, aplicar a fórmula matemática financeira tem que dividir sempre percentual por 100. Não se esqueçam disso, tá bom? Sempre coloquem em decimal aí. Tá todo mundo conseguindo chegar ao exercício, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Fábio. Sim, estamos. Ouvindo, só estão fazendo. Então tá bom. Vocês desculpem, gente, mas porque às vezes fica uma dúvida, né, se vocês estão ouvindo ou não. Na prova o senhor também vai fazer desse jeito, professor? Sim, sim. Já os números. Facinho, facinho demais, né, Deise? Agora na prova, vamos ver. Não, mas assim, Ô, Fábio, sim. você vai fazer intervalo? É isso que eu quero discutir com você, gente. O que vocês estão achando aí? Peraí que eu vou voltar lá pro nosso chat e a gente faz tipo uma enquete ali rapidinho, se vocês querem continuar de uma vez, porque assim, temos que fazer, mas vamos pela maioria, né? Quem que quiser fazer o intervalo, se for a maioria a gente faz, senão a gente continua. Ô, Fábio, Sim, melhor ir direto, não? E Vitor? já. Isso. Porque aí já, Uhum. como se a gente já tá no pica e já vai direto, já acaba, já fica todo mundo livre. Tá. Quer ver, Se todo ó, mundo. gente, Não tem vamos fazer problema, o não. seguinte, então, vamos fazer o seguinte, tem alguém que se oponha de ir direto? Quem for se opor, só fala por gentileza. Tem alguém? Ô, Fábio, eu me oponho. De ir direto? Tá.
Se vocês Eu tava quase no. a memória, gente, mas então não olhem para a Ah, tela, tá? Tentem continuar aí. só me esclarece uma dúvida, por favor. Para mim Sim, calcular esse KPM, eu preciso, a princípio, passar tudo para decimal ou não? isso. Sim. Você precisa passar tudo que é percentual para decimal, dividindo ele por 100, Não, beleza, então. tá? Obrigada. Tá, ô Maísa, mas não esquece que no final, você viu o resultado final aqui, ó? O resultado final você tem que Não, multiplicar aí por no final, isso. Aí no final você a multiplica minha por dúvida era só se no início eu tinha que passar tudo para decimal mesmo, mas agora eu isso. consegui entender. Obrigada, Não tá? tá de nada. Fábio, Sim? esse 0,05 foi do 0,48 mais 1,20? Cadê? 1,20? 0, é 1 em 20 vezes 0,048. Ah, tá. Não, tá joia. Eu acho que eu Lembrando que esqueci aí, dessa parte. tá, aí, gente, ó, lembre-se da questão da prioridade dentro das regras matemáticas. Primeiro resolve que está em parêntese, tá bom? Depois, multiplicação e divisão, ela tem preferência entre soma e subtração. Aí, depois que fez toda a multiplicação, divisão ou divisão, vocês fazem a soma ou a subtração. Ok. Pessoal, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta 8h30, tá bom? 8h30 a gente retorna, ok? 8h30? Por mim, tudo bem. Tá bom? Então, a gente volta 8h30. Beleza. Beleza, então.
Então vamos lá, Fábio. Vamos lá. Turma, vamos voltar? Todo mundo? Bora lá? Professor, naquele exemplo que deu aí no caso, o investimento é ruim, né? Pois a taxa de RI é sim. de KPM. Sim, desculpa, eu vou concluir, tá? Desculpa, foi falha minha ter passado, vou voltar nele, explicar. Vamos lá, gente, a gente então fez o intervalo, né, falando sobre esse cálculo aqui que está em tela para vocês, do KPM. No caso, gente, olha que coisa interessante, o resultado dele deu que o investimento no mínimo, ele teria que ter um retorno de 11,76%. Qual que é o nosso RI? O investimento que a gente tem em carteira, né, 10%, ou seja, o investimento que a gente está fazendo, ele não está compensando o risco que a gente está assumindo, tá bom? Então, no caso, esse investimento é ruim, tá bom? A análise que a gente tem que tirar é falar que esse investimento, então, ele não é viável, porque ele não atende ao critério do KPM. Entenderam, gente? Recapitulando, então, se o RI for maior do que o KPM, significa que é um bom investimento. O RI igual ao KPM significa que é um ponto de atenção. A gente tem que acompanhar para verificar se a gente não pode melhorar esse investimento. Agora, se o RI for menor do que o KPM, significa então que é um investimento ruim. Significa que é o risco que a gente está correndo não está valendo a pena pelo retorno que ele está gerando. Tá tranquilo agora, gente? Tá, para mim, agora eu entendi. Agora, entendeu? Então, vamos lá. Sim. Vamos passar para o próximo agora. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para o pessoal, falando que já estamos aqui. Fábio, você está fazendo essas lives todo dia, né? Para os outros alunos. Praticamente. Mas vamos lá, dando só um spoiler, eu estou gostando muito da interatividade, sabe? Está tendo um bom retorno dos alunos. Sei que tem as dificuldades, né? A gente está conseguindo conduzir bem, principalmente nesse momento, né? Que a gente não tem muitas alternativas. Mas vamos lá, vocês também estão assistindo todos os dias, né? Aula assim, né? A minha, por exemplo, eu só tenho a sua presencial, né? Então, para mim, é mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Ah, então tá. Sim. Peraí. Mas tá tendo todo dia, sim. Quem tem aula. Então tá, gente, vamos lá. Pessoal, o terceiro pilar, vamos recapitular então, tá, gente? Para a gente fazer o cálculo do KPM, a gente precisa, primeiro, aprender a calcular. Segundo, a gente precisa aplicar a fórmula. Agora, e o terceiro pilar, a gente vai falar sobre a curva da SML, tá bom? Essa curva aqui, gente, ela é um encontro de basicamente o risco e o retorno que tem que ser gerado, tá bom? Ela é um gráfico que ela mostra o seguinte, se você está exposto a um determinado risco, esse risco ele tem que trazer determinado retorno. Ele vai ser uma reta, gente, que vai cruzar o eixo Y e X, que vai determinar, então, dos eixos aí, né, adjacentes e... esqueci o nome do eixo Y, ele vai determinar, então, qual que é o ponto de encontro. O que é essa análise aqui dessa curva SML? É o que a gente acabou de fazer no último exercício. É a gente comparar o seguinte, beleza, o investimento que eu tenho está me gerando 10%, mas a taxa mínima de atratividade dele, o risco que eu estou exposto, ele deveria me gerar 11%, tá bom? É mostrando isso de forma gráfica, que o investimento que a gente está fazendo, para que ele seja viável, ele tem que ter uma relação equilibrada entre o risco e o retorno. Eu não posso ter um risco maior e um retorno menor, tá bom? Isso não pode acontecer no mercado, isso tem que ser equilibrado. O risco tem que ser proporcional ao retorno, porque senão a gente tem um desequilíbrio e faz com que muitas vezes a gente fica vulnerável, né? A gente fica fragilizado aí com
com grande potencial de perda financeira, tá bom? Aqui, gente, algumas indicações para vocês. Eu peço que vocês aqui, ó, verifiquem que, ó, um beta igual a zero, que a taxa de retorno esperada é livre de risco, enquanto beta igual a 1 indica que o retorno esperado de um título terá o mesmo retorno esperado da carteira. Isso daqui é só mostrando para vocês que quando a gente volta lá na fórmula do KPM, se a gente tem, gente, um beta que é igual a zero, significa que todo número multiplicado por zero, qual que é o valor do número multiplicado por zero? Vocês estão lembrados dessa regra matemática? Todo número multiplicado por zero é zero. Isso, ou seja, quando a gente tem um beta que é igual a zero, significa então que o nosso investimento ele é remunerado conforme o ativo livre de risco, que é a poupança, o CDI e o CDB. Agora, toda vez que a gente tem, gente, um beta igual a 1, significa que o mesmo valor do mercado, o mesmo valor do KPM vai ser também o valor do que a gente tem de rentabilidade média da nossa carteira, tá bom? Esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Gente, isso aqui é só mostrando um gráfico, tá? Porque dentro aí do mercado de capitais, como a gente trabalha com alto volume de dados e informações, uma forma de simplificar, né, uma metodologia de design think, a gente trabalhar com gráficos, infográficos, mini gráficos, tá bom? E o quarto pilar, gente, que eu quero concluir agora com vocês, o KPM, a gente falou então sobre o beta, como se calcula o beta, a gente falou depois sobre a aplicação do modelo do KPM com a fórmula, a gente falou sobre a SML e agora vem as considerações sobre o modelo, tá bom? Bem, o que eu quero reforçar aqui com vocês, gente, esse modelo, ele tem um indicador que vai analisar o risco com um retorno, tá bom? E ele tem o potencial de suportar as nossas decisões, para saber se o investimento ele é viável ou não, tá? Como a gente comparou, Tá mudo. Ixi, deu pau. Deu ruim aí, gente? Pra mim deu. Dá pra ver nada. Tá ruim. Cadê o Fábio? Ele falou que travou, Fred. Eu vi aqui no grupo, travou o dedo lá, parece que a net dele tá meio ruim. Então, tchau, obrigado pra vocês, hein? Não, mas tá voltando, ele falou aqui.
Pessoal, estão me ouvindo? Eu estou. Tá. Sim.